Eu tenho certeza que você deve ter ido ao mercado nos últimos dias, colocado ali os mesmos itens que você costuma comprar, olhado para eles e pensado: como é que essas 4 besteirinhas estão custando mais de R$ 200? Foi ali atrás de um financiamento para um apartamento que você já tinha ido antes e levado um baita susto. Como assim? Esses juros estão tão altos dessa vez? Ou então, deve ter olhado por aí uma tal de super quarta, que passa nos jornais, que passa ali na internet, se perguntado: mas que diabos que é essa super quarta e por que isso é tão importante para as pessoas? Pois é, existe um personagem principal em todos esses 3 cenários e ele se chama Selic. Hoje eu vou te explicar, na verdade eu vou tentar te explicar um pouquinho o que é a Selic, o que é a inflação, como é que esses 2 termos se relacionam e principalmente fazer você entender um pouquinho junto comigo qual que é o impacto disso no nosso carrinho de compras, nos nossos investimentos, na nossa economia. Então vem comigo pra gente aprender juntas. Ah, não esquece, mulheres inteligentes sabem da importância de entender a economia. E aí vamos começar do começo, né? O que é a inflação? A inflação nada mais é do que a corrosão do nosso poder de compra. Então antes, quando a gente ia na padaria, a gente comprava um pão por 20 centavos. Agora a gente precisa de R$ 1 para comprar esse mesmo pão. O que será que aconteceu? O pão ficou mais caro ou o nosso dinheiro perdeu valor? A resposta é os dois, mas principalmente a segunda. Então pensa que o nosso dinheiro é como se fosse um sorvete. A gente compra ali o sorvete, se a gente deixar ele puramente parado, sem fazer nada, ele vai derreter. Aos poucos, devagar, mas vai derreter. Então um sorvete que antes tinha 3 bolas, vai ter 2, depois vai ter uma. Mas o cone ele vai continuar igual. Então, isso é a inflação. É o que ela faz com o nosso dinheiro. Ela vai corroendo o nosso dinheiro. Gabi, e como é que a gente faz para medir isso? Como é que a gente sabe que a inflação está alta, que foi a inflação, que não foi? Aqui no Brasil, o principal índice que mede a inflação é o que a gente chama de IPCA, Índices de Preços ao Consumidor Amplo. E basicamente é esse IPCA que a gente olha ali nos jornais, nos noticiários, quando as pessoas falam: olha, fechamos a inflação no mês em X%. IPCA do mês foi de X%. É basicamente a nossa inflação sendo medida. E aí uma coisa que você pode estar se perguntando, que eu me perguntava muito, eu tinha muita dúvida quando eu comecei a estudar sobre economia, inflação, sei que eu não entendia nada, tá? Mas uma coisa que eu tinha muita dúvida é: mas quem que sobe a inflação, quem que diminui, quem é o responsável por isso, né? Quem que manda aí no negócio? Estudando, pesquisando, a inflação, ela é multifatorial. São várias coisas que acontecem no Brasil e no mundo que vão fazer com que a inflação ela aumente ou ela diminua. Por exemplo, quando a gente tá no Brasil gastando muito, poxa, o brasileiro tá com dinheiro, tá gastando, tá comprando muito, o que que acontece? O mercado ele percebe isso e ele tende a aumentar o preço. Tá todo mundo querendo comprar o mesmo produto específico, o que acontece? O mercado ele aumenta o valor desse preço. Então é basicamente oferta e demanda. O vendedor vai lá, aumenta o preço, tá? Então esse é um primeiro ponto. Segundo, se o dólar aumenta, todo produto importado também vai ficar mais caro. E o Brasil, ele importa muita coisa, desde matéria-prima até o produto final. Então, isso pressiona a inflação para cima. Então, os preços acabam ficando mais caros. Terceiro, quando surgem crises. Crise de combustível, crise de energia, de alimentos. Então, agora a gente está exatamente nesse momento, né? Vivendo a crise por causa da guerra, o preço do combustível bem mais alto, que a gente estava sem acesso a esse produto. Então, essas crises, elas impactam diretamente o preço de tudo que tem aqui no Brasil. Quarto, investimento do governo. O governo gasta demais, coloca dinheiro na economia, os preços também tendem a subir. E é aqui que vai entrar o Banco Central. Então, gente, é muito legal quando a gente começa a estudar e conectar as coisas, né? O Banco Central, ele não é o causador da inflação, mas ele tem a ferramenta que vai tentar controlar e diminuir essa inflação. Que ferramenta é essa? A chamada Selic. E aí, aqui vai meu desafio. O que é a Selic? É a taxa básica de juros do Brasil. Calma, vai dar certo. E ela é definida pelo Banco Central, mais exclusivamente por um grupo chamado Copom. E essa taxa, ela é sempre atualizada a cada 45 dias. Então, aqui entra a nossa famosa super quarta, né, que a gente estava falando. Porque é nesse dia, depois do anúncio do Copom, que ele vai dizer basicamente se a taxa vai aumentar, se a taxa vai diminuir, se ela vai se manter a mesma. E é depois desse anúncio que a gente sabe o que vai acontecer com a economia nos próximos dias. Tá, Gabi, mas o que a Selic faz exatamente, já que ela é uma ferramenta do Banco Central para controlar a inflação? Vamos lá, vou tentar explicar. Quando a nossa inflação está alta, então vamos pensar que a nossa inflação está aqui super alta. Significa o quê? Que as coisas estão super caras. Ir ao mercado para comprar coisas está tudo muito caro. O que a Selic faz? O Banco Central, quando vê que a inflação está alta, que as coisas estão muito caras, ele sobe a taxa Selic.
Quando ele sobe a taxa Selic, o que que acontece? O crédito ele fica com taxas super altas. Então, o empresário, o empreendedor, o dono daquele supermercado, ele não vai conseguir tirar empréstimos tão fáceis, ou ele vai evitar de tirar o empréstimo. Por quê? Porque o juros está muito alto. Aí o que que acontece? Quando ele vê que está tudo muito caro, a gente que é consumidor, como a inflação está alta, a gente também está comprando pouco. E a gente começa a diminuir cada vez mais a compra. Por quê? Porque está tudo muito caro. A taxa Selic alta para o empresário, o que que acontece? O dono desse supermercado, ele se vê pressionado e ele acaba diminuindo o preço das coisas, fazendo com que a inflação diminua. Para quê? Para que a gente consiga consumir mais os produtos e, consequentemente, o Banco Central diminua também a taxa Selic. Então, fazendo a economia reaquecer novamente e esse empresário conseguir tirar os seus empréstimos. Por que que isso é importante? Porque quem é empresário, dono de negócios, toda hora essa pessoa tá ali tirando empréstimos, né? Tirando crédito, porque precisa fazer o seu negócio rodar, fazer o seu negócio girar, comprar mais mercadorias, comprar mais coisas. Então, isso para ele impacta muito, dá uma pressão ali nos preços. E aí, quando ele aumenta a inflação, aumenta os preços, o Banco Central vai lá e, peraí, vamos diminuir isso. Aí ele aumenta a taxa. E aí, o que acontece? O empresário, para tirar o empréstimo, sai muito mais caro, porque as taxas estão altas. Enquanto isso, a gente que está na ponta, a gente está comprando menos. Então, é ruim para esse empresário, para esse dono do mercado. E aí, o que ele faz? Tá, beleza, vou diminuir as coisas. Aí ele, diminui o preço. Quando ele diminui o preço e o Banco Central percebe, aí ele vai lá e agora o preço tá ok. Aí ele vai, diminui a taxa Selic. Então, o empréstimo fica mais barato, a taxa de juros fica mais barata, e aí o empresário começa a usar daquilo. Então, deu para entender? Então, fica sempre nisso, né? Inflação alta, o Banco Central sobe a taxa, isso faz com que a inflação diminua, e o banco vai lá e diminui. Então, é esse eterno sobe, desce, para garantir que a economia vai estar controlada e que os preços vão subir mais de forma controlada, porque senão vira um caos total. Vamos olhar para o histórico recente para saber um pouco do que vem acontecendo nos últimos 5 anos. Quando a gente olha para 2000 e 2021, no auge da pandemia, a taxa Selic ela atingiu um dos níveis mais baixos, que foi 2% ao ano. Qual que era o objetivo aqui do Banco Central? Era estimular a economia com que as pessoas conseguissem comprar mesmo estando na pandemia. Mas esse estímulo ele veio com um custo, que foi a inflação em 2021 chegar a 10% ao ano. Aí o Banco Central ele reagiu. Chegou 10% ao ano, a Selic, Banco Central chegou forte, subiu a Selic a 13,75 por ano em 2022, 2023, para segurar os preços. Aí o que aconteceu com a inflação cedendo, o Copom começou a diminuir a Selic entre 2023 e 2024, chegando ali em torno de 10% no ano de 2024. Mas aí o que aconteceu ano passado? A inflação começou a subir novamente no mesmo ano de 2024, e aí o que o Banco Central fez? Subiu novamente a taxa Selic. Então, ali em 2025, a gente teve uma das taxas mais altas, a da Selic, que chegou a 15% ao ano, o maior nível em quase 20 anos. Em recente, março de 2026, o Copom fez a primeira corte da Selic, que desceu para 14,75% ao ano. Então, em resumo, nos últimos 5 anos, a taxa Selic saiu de 2% e chegou a 15% ao ano. Então, esse movimento todo, quando a gente ouve de taxa Selic aumentando, taxa Selic diminuindo, nada mais é do que uma resposta à inflação. O que isso significa para nós? Quando a taxa Selic estiver alta, significa que o crédito está mais caro. Então, financiamentos, as taxas vão ser mais altas, cartão de crédito, as taxas vão ser mais altas, qualquer empréstimo, as taxas vão ser mais altas, mas, em contrapartida, se a gente pega esse dinheiro e investe em renda fixa, a gente vai ter altas taxas de retorno sobre os nossos investimentos. Então, investir é uma estratégia mais interessante, porque a gente vai ter o nosso dinheiro rendendo mais, e a gente segura um pouco aquela vontade ali de tirar um empréstimo, de deixar cartão de crédito avançando muito, de tirar um financiamento, porque estrategicamente faz mais sentido a gente deixar o nosso investimento rendendo por causa das altas taxas de juros, ou seja, um retorno maior sobre nossos investimentos. Agora, se o contrário acontecer, significa que tirar um financiamento é mais interessante, o empréstimo também está valendo mais a pena. Eu vou esclarecer uma dúvida que eu tinha muito, que eu estudava, revisava, estudava, até conseguir entender todos esses termos, que é a taxa CDI. Então, toda vez que você entra lá no seu aplicativo, que você vai lá na parte dos investimentos, e a gente sempre fica falando, né, olha, invista em investimentos que rendem no mínimo 100% do CDI. O que é esse CDI? O CDI nada mais é do que uma taxa que os bancos usam como referência quando eles emprestam ali dinheiro um para os outros. Uma coisa que eu me perguntava muito, por que os bancos não usam então a taxa Selic, já que é a taxa básica de juros do Brasil? E a resposta basicamente é que a Selic ela é uma intenção de taxa.
mas ela não é algo concreto, vamos dizer assim. Não tem como os bancos usarem a taxa Selic. Os bancos, eles precisam ter a sua própria taxa, que é a taxa que é o que eles vão usando ali entre eles. E aí eles criaram o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. E, em resumo, você não precisa ficar entendendo tão claramente. Só saiba que a taxa do CDI, ela basicamente acompanha a taxa Selic. Então, quando você vê que a Selic está em 15%, provavelmente o CDI ele vai estar acompanhando, grudadinho ali com essa taxa. É o que a gente precisa saber para o momento, tá? Agora vem uma informação super importante, tá? É o nosso último bloco. Não fica aqui comigo, se concentra. Que informação é essa? Eu também fui entendendo esses conceitos ao longo do tempo, tá? De nada adianta a nossa taxa Selic estar super alta, como 15%, se a nossa inflação também estiver muito alta. Por quê? Porque existe um conceito chamado de juros real, que é de fato o que importa e o que vai dizer para a gente o quanto que o nosso rendimento está bom ou não quando a gente investe em algum ativo, né? Por exemplo, uma renda fixa. E o cálculo é bem simples, tá? É basicamente a Selic menos a inflação. Esse resultado é o que de fato a gente está ganhando de rendimento naquele período. Mas eu vou te dar um exemplo que vai ficar bem mais claro. Imagina que você tem 10 mil reais parados e resolve investir em um CDB que rende 100% do CDI, 14% ali ao ano. Depois de um ano desse dinheiro lá rendendo, você começou com 10 mil reais, o rendimento, que é os 14%, vai te dar um rendimento de R$ 1.400. E aí o total na sua conta bancária fica lá, 11.400. Poxa, aí você diz, uau, ganhei ali, consegui ter um retorno, né, de R$ 1.400. Só que na prática acontece, a inflação ela corroeu o seu poder de compra em 13%. Vamos supor que você comprava um produto antes por R$ 100 a unidade. Só que agora esse produto está custando R$ 113. O que acontece? Antes, quando você tinha 10 mil reais, você conseguia comprar 100 unidades daquele mesmo produto. Com R$ 11.400, você vai conseguir comprar quantos produtos agora? 101. Então, o que significa? Na verdade, você teve um rendimento real de 1%, porque com esses 11.400 agora você só consegue comprar um produto. E aí agora, pegando um segundo exemplo para comparar, imagine onde a Selic está baixa, a inflação também está baixa. Então, a Selic está em 5% e a inflação está em 3%. Quando a gente faz o cálculo do juros real, basicamente a gente vai ter 2% de juros real, Então já é maior do que o exemplo anterior. Então imagina que você tem os mesmos 10 mil reais para investir e durante um ano, rendendo os 5% ao ano, você vai ter um total na sua conta de R$ 10.500. E quando a gente olha para a inflação, tudo ficou mais caro, só 3% ao ano. Você vai conseguir comprar mais produtos, porque antes era 100 e agora com a inflação esse mesmo produto que era R$ 100 ficou R$ 103. E significa o quê? Que você vai conseguir comprar mais unidades daquele produto. Então você tem uma taxa de juros real de 2%, diferente do exemplo anterior que era apenas 1%. Então, isso é, na verdade, o que a gente fala do impacto da inflação no nosso carrinho de compras, porque a inflação ela corrói o nosso poder de compra. Então, de nada adianta uma Selic estar super alta se a inflação também está alta, porque na prática isso vai estar corroendo o nosso poder de compra. Deu para perceber um pouco a diferença? Dá uma dorzinha de cabeça, mas eu juro que uma hora vai. Gente, vamos parar por aqui. Acho que tá bom, por enquanto. Eu tinha muito mais conteúdo para falar, mas sim, vamos fazer o combinado. Absorve isso agora. Eu vou deixar um material complementar onde eu trago vários exemplos. O que é de fato um número de Selic alto, baixo, ok? O que é uma inflação alta? Percentual que eu posso considerar a inflação alta, a inflação baixa? Eu tinha muito essas dúvidas, porque beleza, eu entendi o conceito, mas eu quero entender realmente se 15% é uma Selic alta, é uma Selic baixa, que momento eu invisto, que momento eu seguro meu dinheiro e deixo investindo para render mais, sabe? Então, não só eu vou trazer nesse materialzinho que você pode baixar aqui anexado essas informações, esse direcionamento, esse guia, esse norte, mas também eu botei bastante exemplo prático. Então, use e abuse disso, use as ferramentas aí a seu favor para estudar e entender um pouco do conceito de economia. Eu espero ter te ajudado. Se isso fez sentido para você, compartilha muito com as suas amigas, com a sua mãe, com a sua tia, com a sua namorada, todo mundo que tiver aí ao redor, veja as mulheres, compartilha, porque com certeza essa informação vai ser relevante para elas também. Até mais.